Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta que muitas pessoas me fazem, mas também fazem aí de forma geral. Vale a pena fazer faculdade? E aqui não vou entrar no ponto se vale a pena fazer uma faculdade EAD ou semipresencial, porque já temos um vídeo sobre isso, onde eu explico detalhadamente vários pontos que são importantes para quem pensa em fazer uma faculdade EAD ou semipresencial. Então, se você tem interesse nesse tema, recomendo que você vá no outro vídeo. Mas aqui a gente vai falar de uma forma geral, faculdades presenciais, faculdades EAD, seja quando você é mais novo, quando você é mais velho, enfim, vamos levantar vários pontos para a gente refletir sobre isso. Então vamos começar do básico. Faculdade garante emprego? Não, faculdade não garante emprego, certo? Então você pode ter muitas faculdades e não ser bem-sucedido aí na sua escolha, na sua questão profissional e tal. Isso significa que faculdade é inútil, que não abre portas? Não é verdade. Faculdade abre muitas portas, sim. Depende muito de curso, depende muito também do quanto você se dedica e tal. Então, faculdade pode abrir portas, sim, mas depende de vários fatores. E também depende um tanto, né, da faculdade que você faz. Isso não significa que faculdades medianas não sejam interessantes. Dá para começar, porque às vezes as mais famosas e tal são mais caras ou públicas que nem todo mundo consegue passar. Mas as medianas já dá conta do recado muitas vezes, porque você pode se dedicar, fazer uma faculdade mediana, mas você ser um aluno muito dedicado. Isso pode ser muito interessante, pode contar pontos para você sim, tá? Só que se você levar a faculdade de qualquer jeito, seja até uma faculdade reconhecida, isso já é complicado e pode também te prejudicar, certo? Mas a faculdade em si não vai resolver sua vida. Esse é o ponto. Você vai ter que também fazer sua parte. Se você entrar numa excelente faculdade, você continua tendo que fazer a sua parte. Se você entrar numa faculdade mediana, você continua tendo que fazer a sua parte. E temos outro ponto que pouco se fala. Você fazer algo que faça sentido para você. Porque muitas vezes a gente entra numa faculdade ou porque a gente está saindo do ensino médio e não sabe o que fazer da vida. Isso é normal, tá? É normal nessa fase da idade, nessa fase da vida, a gente não saber muito o que eu quero para o resto da minha vida, né? Porque a gente não faz ideia de que depois a gente pode mudar de profissão de novo, sei lá, 10, 15 anos a gente muda de profissão se a gente quiser, certo? A gente não faz ideia que às vezes a gente, ao longo da vida, vai querer até mais de 2, 3 profissões. Então, quando a gente é novo, a gente não faz ideia nada disso. Mas, às vezes, a gente é bombardeado com informação de que a gente tem que fazer uma faculdade assim que a gente sai do ensino médio e aquele monte de informação. E a gente fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Não estou sentindo conexão ainda com nada. Então, é complicado quando a gente entra em uma faculdade por entrar e tal, tá? Que mais que a gente pode pensar sobre isso? Então, outro ponto. Muita gente fala assim, dá para você conseguir ganhar dinheiro e fazer a sua vida sem qualquer faculdade? Dá sim. Tem muita gente, muito empreendedor aí que construiu sua vida, ganhou dinheiro e tal. Mas tem outros pontos. Faculdade pode te ajudar em N pontos, tudo depende da faculdade que você deseja, da área que você deseja. Então, por exemplo, tem nem como não falar, né? Áreas em que você é obrigado a ter um diploma, direito, medicina, nutrição, fisioterapia, odonto e tudo mais. Áreas em que você é obrigado a ter um diploma, engenharia, arquitetura. Não tem saída, você tem que fazer uma faculdade, porque você tem que depois tirar a sua permissão para atuar naquela profissão e você precisa da faculdade. Podem falar que é uma questão do sistema, amarrou um monte de coisa? Pode, mas é assim que está funcionando. Então, se você quer ser dentista, você tem que fazer uma faculdade. Se você quer ser médico, tem que fazer uma faculdade. Se quer ser advogado, juiz, direito, promotor, trabalhar com direito, ser promotor, o que for, tem que fazer uma faculdade. Então, certas áreas não tem como. Da mesma forma, se você quiser ser professor em certas áreas, você tem que fazer uma faculdade. Tirar a licenciatura e tudo mais, né? Enfim. Então, faculdade pode ser muito útil, sim, em certas profissões. Em certas outras, por exemplo, tem gente que faz assim uma faculdade de marketing digital e acha que vai sair excelente em marketing digital da faculdade.
Nesse ponto, depende muito. Você pode aprender bastante coisa na faculdade, você pode ficar defasado com a faculdade. Não esqueça que marketing digital é uma área que muda o tempo todo. Muda muito rápido, novas ferramentas surgem, é teste o tempo todo e tal. Então, muitas coisas que você vai aprender na faculdade, muitas vezes você nem vai aplicar e vai ter que aplicar de uma outra forma, que às vezes é mais atualizada, que você só vai aprender dentro do mercado, na prática e tal. E que muitas vezes você poderia entrar na profissão com um curso sério, mas um curso chamado de curso livre, que não necessário exige uma graduação e tal. É possível. Você pode querer começar a trabalhar aí com designer, como designer, por exemplo, começar com cursos livres e meter a cara no design, conseguir um monte de trabalho, trabalhar como freelancer e tudo mais. Pode acabar sendo contratado como designer e não ter tido a faculdade. Estou dizendo que você não deve fazer uma faculdade de design gráfico? Óbvio que não. Mas não dá para falar que só quem tem faculdade entra nessas áreas, certo? Tem muita gente que entra nessas áreas, inclusive eram de outras áreas, não fizeram faculdade e foram entrando, não fizeram faculdade de marketing ou de design e tal, e foram mudando de área porque fizeram um curso livre, meteram a cara e deu certo, entendeu? Então, o ponto é, faculdade pode ser muito útil, mas também pode ser inútil. Você tem que analisar muito o seu cenário. E aí tem um outro ponto muito importante que a gente esquece. Faculdade pode ser um sonho seu, um sonho da sua família. Então, por exemplo, digamos que você é uma pessoa que a sua família é pobre e talvez você more em regiões difíceis, né? Regiões com mais escassez aí. E a sua família não tem ninguém formado, não tem ninguém com faculdade. E eles se dedicaram para que você conseguisse fazer uma faculdade. Era o sonho deles e o seu sonho também, fazer uma faculdade. Te ver formado ou formada. E você quer se ver formado ou formada. Eu vou dizer para essa pessoa, eu vou dizer para você, eu vou dizer para esse pai, para essa mãe, que não devem deixar essa pessoa fazer faculdade, ou que você não deve fazer faculdade, não deve realizar o seu sonho. Isso é um absurdo. Então, se isso está te movendo, você deve fazer uma faculdade sim. Você deve buscar isso sim. E muitas vezes a gente só descobre onde a gente vai chegar, onde a vida vai nos levar, fazendo as coisas. Se você pegar até mesmo a história de uma pessoa famosa, Steve Jobs, que ele fez lá um curso de caligrafia e só depois, lá na frente da vida dele, ele viu que aquele curso de caligrafia seria interessante aplicar nas coisas que ele estava fazendo. Então ele não foi trabalhar com caligrafia, mas ele fez o curso de caligrafia. Nem lembro exatamente por que ele fez o curso, não sei se foi algo que tinha na faculdade e resolveu fazer, não me lembro. Mas esquece Steve Jobs, isso acontece com a gente o tempo todo. Às vezes a gente faz um cursinho aqui que a gente não sabe nem para que vai nos servir e serve lá na frente para alguma coisa. Ou nos leva numa outra direção que a gente nem imaginava, porque a gente vai conhecendo as coisas, vai conhecendo pessoas, histórias, estudando e tal. Então, por exemplo, se você entra numa faculdade, você vai conhecer pessoas que se interessam pelo mesmo tema, vai conhecer professores. Dependendo da faculdade, você tem espaço para você fazer pesquisas, estudos, conhecer mais sobre a área científica e tudo mais. Então, você pode ter muitos caminhos que você às vezes nem imaginava. E você vai descobrindo ao longo do tempo. E às vezes você vai descobrindo que você quer um caminho diferente mesmo. Às vezes você quer fazer faculdade, mas uma outra área. E aí você pode mudar. Você tranca, você muda de área, mas você fala, cara, eu não tinha percebido isso. Porque a gente vai passando a vida, vai passando o tempo, a gente não tem a cabeça de quando a gente tinha 18. Se você entrar na faculdade com 18, talvez você pense de uma forma. Se entrar com 22, com 25, com 30, 40, você vai pensar de outra forma, talvez você queira outros cursos. Entendeu? Então a faculdade ela pode ser muito útil e ela pode ser muito inútil. Tudo depende da sua realidade, das suas buscas, dos seus sonhos, do seu interesse, da sua dedicação e tal. Então, assim, é tanta coisa para se falar que faculdade vale ou não vale a pena é muito difícil. E qualquer pessoa que fique falando aí, a faculdade não vale a pena, dá para ganhar dinheiro sem... Cara, você está reduzindo uma faculdade só a ganhar dinheiro, então. Só essa questão de ganhar dinheiro. De repente, uma faculdade abre portas para aquela pessoa
que de outra forma ela talvez tivesse dificuldade. Se você está tendo às vezes facilidade por outro caminho, às vezes uma outra pessoa não tenha. Às vezes a pessoa precisa, por exemplo, vamos pensar aqui, faculdade EAD e faculdade presencial. Tem gente que pode se beneficiar muito bem com a faculdade EAD. Tem gente que pode se dar muito mal com a faculdade EAD. Mesmo quando a faculdade EAD é boa. Mesmo quando outros alunos estão se dando bem. Mas aquela pessoa, aquele jeito, ela precisa estudar numa presencial. Para ela funciona melhor. Da mesma forma, uma outra pessoa pode se dar mal, não se identificar com uma faculdade presencial, mas conseguir ir muito bem numa faculdade EAD. E não porque é mais fácil. Porque ela se dedica também e tudo mais, mas funciona na realidade dela, no momento de vida que ela está, do jeito que a mente dela está operando e tal, ela está conseguindo lidar melhor. X, sabe-se lá por quê. Então, assim, uma faculdade pode ser muito útil para uma pessoa, mas pode ser muito inútil, pode ser perda de tempo, pode ser perda de dinheiro, pode ser mesmo. Mas pode ser útil, pode valer muito a pena, pode valer a pena o tempo de dedicação. E às vezes você aprende a, por exemplo, a ser mais dedicado, pode às vezes nem utilizar mais aquela área, porque de repente você encontrou outro caminho que é outra área. Mas você aprendeu na faculdade a ser mais dedicado, a se organizar para estudar, a ler mais e tudo mais, enfim. Aprendeu a se relacionar melhor. Sabe-se lá o que você pode aprender na sua faculdade, os colegas de sala que você vai ter, os professores que você vai ter. Então é complicado falar que vale ou não vale a pena. Você tem que analisar dentro do seu cenário quais faculdades você tem disponível para acessar, seja financeiramente ou mesmo questão de passar em vestibular, que eu sei que não é fácil, então você teria que ter tempo para estudar, enfim. Isso é coisa para se pensar, então, se faculdade vale ou não a pena você embarcar nessa jornada, porque são vários anos, é verdade. Você pode minimizar isso estudando mais sobre as áreas que você pensa, né? Então, você está pensando em algumas áreas, ainda não decidiu? Dá uma analisada, veja vídeos, converse com pessoas que já estão, que já atuam há anos. Se você está no ensino médio e está querendo escolher uma faculdade, vá conhecer as profissões que você vem pensando, tenta conversar com alguma empresa, se te deixa ir lá visitar, tenta conversar com alguma universidade, se te deixa ir lá visitar num período de aula só para você ver como é que é. Tem faculdade que deixa assim, deixa até você assistir aula. Tenta ver se tem laboratório na área que você gostaria. Tenta ver como que é o laboratório, não só como é fisicamente, como são as aulas de laboratório, ou mesmo assista vídeos de laboratório de alguém que atua na área e veja como é. Será que você gosta daquilo mesmo? Dá uma analisada de forma profunda. É alguma outra área? Enfim, tenta encontrar meios de conhecer mais aquela área sem antes você precisar entrar na faculdade. Porque muitas vezes você entra na faculdade e você não conhece a área. Você vai passar lá os 3, 4, 5, 6, 7 anos na faculdade, você ainda não conhece a área profissionalmente falando, entrando ali numa empresa ou atuando na prática e tal. Portanto, você pode tentar minimizar isso aí, minimizar os riscos, mas não significa que você não deva fazer faculdade, não significa que é inútil fazer uma faculdade, só não é garantido que você vai ter um excelente emprego, pode aumentar suas chances do que se você não tivesse uma faculdade, pode sim, até porque muitas vagas eles exigem uma graduação. Inclusive, só com graduação ou técnico você pode participar de estágios, por exemplo. Então já é uma outra coisa que te permite acessar mais o mercado de trabalho. E, obviamente, muitas empresas sim abrem mais portas para quem tem uma graduação. Porque, de certa forma, dá uma certa garantia de que a pessoa está querendo mesmo tentar aquela via, tentar aquela profissão e tal. Porque senão um monte de gente também pode sair tentando ali se candidatar a qualquer área que não exija diploma, por exemplo, qualquer área, por exemplo, não direito, não medicina, nem nada, né? Mas qualquer outra área ela pode ficar tentando acessar, mas às vezes porque ela está chutando mesmo, ela só quer uma vaga. Ela nem sabe se ela quer aquilo. Vou tentar, isso aqui parece ser legal, parece ser interessante ser publicitário, vamos tentar aqui. Parece ser interessante trabalhar com design. Parece ser interessante isso daqui. Vou tentar. Mas isso também afeta as empresas. Então as empresas costumam dar preferência para quem já está dando sinais, que está estudando, que está querendo aquilo, que tende a querer um caminho naquela área, mesmo que lá na frente a pessoa descubra que não quer. Mas a chance é maior, né? Então, pessoal, esse negócio de
Faculdade não vale a pena, acho perigoso falar, porque às vezes você pode estar destruindo um sonho de alguém. E não só um sonho, você pode estar fechando certas portas que nem você saberia que estariam se abrindo para essa pessoa no futuro. A gente não sabe onde as coisas vão nos levar. A gente não sabe onde os caminhos que aquela pessoa escolher, onde eles vão levar a essa pessoa, certo? Então a gente não sabe, pode levar para ótimos caminhos. O interessante eu acho que é mais a gente incentivar a dedicação, incentivar que a pessoa de fato se dedique, estude e tudo mais, e que ela também minimize os riscos. Porque ela pode não gostar, tudo bem, faz parte não gostar, faz parte querer às vezes trocar de curso, enfim. Mas a gente pode minimizar isso, então a gente pode dar dicas para minimizar isso, como a gente pode ajudar a pessoa a escolher melhor e tal, se ela quer, enfim. Entendeu? Então eu acho que tem pontos a se pensar sobre isso. Obviamente tem faculdades e faculdades, tem faculdade que às vezes tem um ótimo nome e os professores são uma desgraça. Sei de várias histórias disso, tá? De faculdades de nome do Brasil e que as pessoas dizem que os professores as tratam muito mal e ensinam muito mal. E faculdades renomadas aí que você até presta vestibular para entrar. Então, é complicado e tem faculdade que às vezes você vai pegar um excelente professor, vai aprender pra caramba. É complexo isso, porque essa questão de aprender também depende muito do professor. E nem sempre a gente sabe quem será o nosso professor, e vários, né? Vários professores. Então a gente tem como saber todos? A gente sabe como que é estudar com aquele indivíduo? Não sabe. Então, onde isso pode nos levar é difícil dizer, né? Por isso que eu acho que você tem que analisar os prós e contras e ver dentro da sua realidade, não importa a idade que você tem. Às vezes vale a pena você fazer faculdade depois dos 40, depois dos 50, depois dos 60. Às vezes vale a pena sim. Inclusive já tenho vídeo falando sobre isso no canal, faculdades depois dos 30, 40, 50, 60. Já tenho vídeo falando sobre isso. Então, não vale você desistir. Se é um sonho seu, se é um interesse seu, vale a pena. Abrace isso, mete a cara e vê onde isso vai te levar. Se você acha que é um caminho interessante para você, quem sou eu para falar que não é um caminho interessante para você? Quem é alguém para te falar que não é um caminho interessante para você? É você que vai ter que escolher, colhendo os bônus e também arcando com as consequências. Isso faz parte da vida. Às vezes a gente escolhe um curso errado, às vezes o curso nos tomou tempo, às vezes não tomou só dinheiro e tal, e a gente muda. Faz parte da vida errar. Esse é o ponto. Faz parte da vida escolher, faz parte da vida escolher certo, faz parte da vida escolher errado, e às vezes a gente só vai saber o que foi certo ou o que foi errado depois que a gente escolheu. A gente entrou, a gente fez as coisas e vê, olha, acho que não é o que eu queria. É simples. Ou era o que eu queria. Estou muito mais apaixonado com isso do que eu imaginava. Então é isso. Não vou falar mais, porque é um tema que dá para falar bastante coisa e tal, mas eu espero que essa reflexão tenha sido útil para você. Tomou mais tempo aqui, espero que esse tempo também não te incomode, mas que tenha sido uma reflexão útil para você, ou para quem você conhece que esteja passando por essa situação, essa reflexão e tudo mais. Maravilha! Então é isso, se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal, marca o sininho para você sempre ficar sabendo dos conteúdos novos assim que a gente posta e compartilhe com quem pode se beneficiar. Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima!